presença dos alunos que vieram assistir essa defesa de TCC. Vocês têm um tempo durante a apresentação. Eu vou avisar quando faltar 5 minutos, ok? Para que vocês concluam. E vocês fiquem à vontade. Boa noite, professores da banca. Boa noite a todos os presentes. Eu sou o Diogo Augusto. Sou o Thiago Ferreira. Hoje iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso sobre jogos eletrônicos aplicados à reabilitação física e motora. Nosso tema foi embasado na necessidade do uso dos jogos eletrônicos como tecnologia assistiva para pessoas com deficiência física e motora, com o intuito de reabilitá-las. O objetivo geral é apresentar os conceitos e a importância dos jogos eletrônicos no processo de reabilitação. O objetivo específico é apresentar as ferramentas disponíveis e o funcionamento no processo de reabilitação. A metodologia do nosso trabalho foi com base na pesquisa bibliográfica de campo para comprovar os conceitos estudados. O nosso trabalho foi dividido em 4 capítulos, que são: capítulo 1, a importância dos jogos na história da humanidade, onde é feita a análise da importância dos jogos no contexto evolutivo do homem. O capítulo 2, a origem e evolução dos jogos eletrônicos. Nele, nós falamos dos jogos desde a origem das primeiras ideias de utilizar o meio eletrônico como entretenimento e o crescimento dessa indústria, que hoje é comparada ao cinema. Capítulo 3, os aspectos da deficiência física e motora. Nele abordamos todas as tecnologias e conceitos referentes ao deficiente físico e motor. No capítulo 4, o uso dos jogos eletrônicos na reabilitação física e motora. Nele apresentamos os conceitos e as tecnologias utilizadas na gameterapia. Por fim, temos as considerações finais. O jogo é vocacional ao ser humano, uma vez que as atividades lúdicas estão nas mais diversas atividades do cotidiano. Quando a pessoa compreende que ela necessita seguir regras para cumprir um objetivo, ela se torna uma jogadora. A regra é parte elemental para a definição do jogo. Não existe jogo sem regra. Um exemplo prático é a maneira de como nos relacionamos no trabalho, através de metas para seguir determinadas regras para evoluir. Todo jogo possui as suas características lúdicas, que são a ordem, que é a limitação do jogo. Quando não se obedece a uma regra, há punição ou consequência desse ato, afastando o jogador do objetivo dele. A tensão, que é o jogador não saber se ele vai conseguir ou não terminar aquele objetivo, que causa curiosidade e a motivação nele. O movimento é tudo que o jogador faz para alcançar o objetivo do jogo. A mudança é quando há alterações nas condições do jogo, podendo deixá-lo mais difícil ou mais fácil, causando desafio para o jogador, com isso ele se sente motivado a terminá-lo. A solenidade, que é a beleza do jogo, são todos os elementos visuais dele. O ritmo é a forma como a pessoa entende o desafio e vai enfrentá-lo. Cada pessoa tem uma maneira diferente, um ritmo diferente perante os desafios. E o entusiasmo, que é a motivação em si que o jogador tem no jogo. As características estão em todos os jogos desde o começo da humanidade, como os jogos de tabuleiro, a exemplo do xadrez, e os Jogos Olímpicos, que são considerados a maior expressão do esporte na sociedade. Posteriormente, com o avanço da tecnologia, surgiram os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos possuem um dispositivo entre o jogador e a realidade abstrata. O primeiro registro que se tem de um jogo eletrônico é em 1971, com o jogo Bath-Ball, com características parecidas dos fliperamas atuais, porém com elementos mais mecânicos do que eletrônicos. Com o surgimento dos transistores, houve um incentivo no desenvolvimento dos jogos eletrônicos. O primeiro jogo totalmente eletrônico foi feito em 1958 com o nome Tennis for Two, que não era comercializado, onde se utilizava um osciloscópio para fazer a simulação de um jogo de tênis. Apenas em 1970
foi feito o primeiro console comercializado, chamado de Brawl Box, que em 1972 foi vendido para a Magnavox, que passou a chamar de Odyssey. Inspirados no Ball, os arcades foram disponibilizados em bares e locais comerciais, tornando-se assim pontos de encontro para pessoas que gostavam de jogos. Ainda na década de 1970, a Atari, que era uma empresa especializada em arcades, lança o Atari 2600. Ele foi considerado o primeiro jogo a fazer sucesso mundialmente, devido à grande variedade de jogos até então comum, que vendeu mais de 30 milhões de unidades. Entretanto, nessa época, criou-se a metodologia de fazer muitos jogos em pouco tempo, porém com uma qualidade técnica ruim. Com isso, as pessoas preferiram comprar um computador, que tinha além de jogos outros dispositivos, ao invés do videogame. Isto gerou uma crise no mercado de jogos. Algumas empresas faliram na época. Esta época ficou conhecida como Crash de 1983. Entretanto, até então, tem empresa na época chamada Nintendo lançou um console NES, que foi o responsável por alavancar no mercado. Eles começaram a desenvolver jogos que tinham histórias, que também eram mais extensos do que o Atari 2600. Na época surgiam as primeiras franquias de jogos, como The Legend of Zelda e Super Mario Bros., sendo esses os jogos mais vendidos até hoje. O personagem principal, Mario, é uma referência na cybercultura, pois foi comercializado diversos produtos do personagem. Neste momento, o videogame começa a entrar como um elemento cultural na nossa sociedade. No final da década de 1980, a Sega lança um Mega Drive para competir com o NES, que tinha um monopólio no mercado. Em 1991, a Sega lança o jogo Sonic, que foi muito vendido, o que fez com que houve uma popularidade maior dos jogos eletrônicos. Com o lançamento do Super Nintendo, houve uma disputa de mercado entre eles, fazendo com que lançassem jogos que até hoje são comercializados, e como acessórios, como o Activator, em 1993, que é considerado o primeiro sensor de movimento voltado para o entretenimento. Em 1994, foi lançado o PlayStation da Sony, que popularizou o uso do gráfico 3D em a mídia CD. Neste cenário, os jogos passaram a ter uma qualidade comparada aos do cinema, como por exemplo Resident Evil. No final da década de 1990 e 2000, foram lançados outros consoles, como PlayStation 2, Xbox 360, GameCube e Dreamcast, com o objetivo de se aproximar ainda mais da qualidade gráfica da realidade, ter uma maior imersão do jogador no jogo. Em 2006, a Nintendo, que até então vinha perdendo espaço no mercado, lança o Nintendo Wii. O Nintendo Wii, ele, ao contrário dos concorrentes, é um pouco na qualidade gráfica, que é uma diferença até então, um pouco na jogabilidade com o controle, que usava as funções de movimento. A pessoa precisava se mover para jogar. A Nintendo conseguiu vender muitos jogos na época, ocasionou o lançamento de sensores de movimento pelos concorrentes, como o PS Move, do PlayStation 3, e o Kinect, do Xbox 360, onde o corpo do jogador é o controle, e tornou-se uma tendência para os próximos consoles. Agora, nós vamos apresentar a conceituação da deficiência física e motora. A deficiência física, segundo o governo federal, é a alteração completa ou parcial de uma ou mais partes do corpo, causando comprometimento da função física. Em contrapartida, a deficiência motora afeta a postura ou o movimento, vindo de lesões congênitas no início da vida ou através de acidentes ou doenças adquiridas no decorrer da vida. A lesão medular ocorre quando o tecido nervoso encontrado dentro do canal da coluna vertebral é danificado, causando a diminuição ou a perda da função motora física e ou sensorial. Existem várias causas. Dentro delas temos as lesões traumáticas, oriundas de acidentes de trânsito e trabalho, quedas, ferimento por armas e as anestesias. E as não traumáticas, como a hemorragia e a trombose. A paralisia cerebral ocorre quando a falta de oxigênio no cérebro, num período de gestação ou até 2 anos após o parto.
afetando o sistema nervoso central. Em alguns casos, há perda, dano intelectual, e nos mais graves, a alteração motora, que pode vir da adolescência até a fase adulta. Toda pessoa que tem uma deficiência física ou motora necessita de um processo de reabilitação. A reabilitação é conceituada como o retorno ou a recuperação da condição física e motora. Existem algumas ciências que trabalham com a reabilitação, como a fisioterapia. A fisioterapia trata e estuda os distúrbios motores e físicos, propondo como solução atividades e exercícios. A terapia ocupacional, ela estuda a atividade humana e a utiliza para prevenir e tratar pessoas com problemas físicos e ou psicossociais, que prejudiquem no desenvolvimento e na independência dessa pessoa em atividades exercidas no dia a dia. A tecnologia assistiva é definida como a área do conhecimento de característica interdisciplinar com o objetivo de promover a funcionalidade e a participação de atividades de pessoas eficientes na sociedade. É composta por todos os serviços e recursos que auxiliem nessa parte de atividades diárias. Um bom exemplo disso é a bengala utilizada por idosos para se locomover. A gamiterapia é um complemento terapêutico do processo de reabilitação. Com o surgimento dos sensores de movimento nos jogos eletrônicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais perceberam que os games podiam ser utilizados nessa parte do processo de reabilitação. A gamiterapia surgiu em 2007 no Canadá como um complemento terapêutico. No Brasil, iniciou-se em 2009 no Hospital Vita e logo em seguida no Hospital Simão Toro, que utilizavam o videogame como uma tecnologia assistiva em pessoas com um certo problema em se equilibrar-se. A gamiterapia utiliza as tecnologias dos jogos eletrônicos. Esse aqui é a iToy do PlayStation 2. Ela é uma câmera que reconhece dentro da imagem os pontos de luminosidade. Conforme a pessoa se move, muda os seus pontos de luminosidade. O videogame interpreta o movimento. A vantagem é que a pessoa pode se ver, então ela entende que ela já está fazendo o movimento. O Nintendo Wii possui a tecnologia Wii Remote. Ele é um joystick, uma forma de controle remoto que possui um acelerômetro e um giroscópio. O acelerômetro ele conhece a velocidade do objeto no local, no caso o controle. O giroscópio ele conhece a posição deste objeto em relação ao ponto, no caso o controle com uma barra sensora, chamada sensor bar. O Nintendo Wii também possui a Wii Balance Board, uma balança que tem 4 sensores de pressão, onde a pessoa em cima dela, conforme ela vai pressionando, vai entendendo o movimento. O Xbox 360 possui a tecnologia Kinect. Ele foi criado por Alex Kipman, que é um brasileiro, e possui 2 câmeras, uma convencional e uma infravermelho. Junto com os sensores, ele conhece altura, largura, profundidade e demais objetos de um ambiente, formando um modelo 3D para ser processado pelos jogos, além de ter um microfone para reconhecer a comando de voz. Existem algumas pesquisas feitas com base na gamiterapia, e uma delas foi desenvolvida pela Poliana Chiene, que em 3 meses, em 20 sessões, pôde ser verificada uma melhora significativa na função motora grossa, movimentando na parte de atividades diárias e também na parte do equilíbrio estático. Em abril deste ano, visitamos a sala de jogos virtuais da ACD, inaugurada em 2010. E para que um paciente possa utilizar essa sala, é feita uma avaliação com crianças no mínimo de 6 anos de idade, com alguma vivência, verificar o histórico familiar e se esse complemento terapêutico terá algum desenvolvimento no caso deste paciente. Em nossa visita à sala de jogos, nós entrevistamos a terapeuta Ana Carolina, aqui da foto. Ela nos mostrou as qualidades que envolvem a reabilitação dos jogos eletrônicos, que são o aprendizado, por exemplo, na nossa cultura não conhecemos o beisebol. Então, uma criança deficiente jogando beisebol vai se interessar em conhecer a regra. Então, é algo já para ajudar dele. A pessoa realiza o movimento tendo a consciência. Uma terapia convencional é simplesmente feito os movimentos. E às vezes a pessoa faz um movimento sem entendê-lo. Também é trabalhada a motivação.
A motivação é originária da característica lúdica do entusiasmo, pois a criança se anima, ou a criança também adulto, se anima ao jogar e se motiva, e evita a desistência das sessões de terapia. E a sociabilidade, pois o jogo nivela as pessoas. Por exemplo, uma criança que não tem movimentação nas pernas, ela começa a jogar futebol como uma terapia, através do videogame. Ela passa a ter assunto para se informar com outras crianças e passa a se sociabilizar. Ela se sente inserida no contexto social. Com o passar do tempo, o homem criou vários mecanismos para desafiar a si mesmo com as tecnologias presentes, com o objetivo de controlar a realidade abstrata. Entretanto, existe outra realidade, de milhões, a deficiência física e a deficiência motora, que prejudicam na locomoção e movimentação. Com o surgimento dos sensores de movimento, tanto os terapeutas ocupacionais quanto os fisioterapeutas enxergaram a oportunidade de melhorar os processos de reabilitação, pois o jogo agrega as características lúdicas e a pessoa ganha motivação, aprendizado, além da sociabilização. Com isso, entendemos que o nosso objetivo com o trabalho foi concluído. E para os trabalhos posteriores, nós orientamos que façam estudos aprofundados de de problemas específicos do deficiente, criem soluções específicas, pois é uma área carente e é uma área abrangente, onde você tem aliada a medicina com a indústria de videogames. Bem, esse foi o nosso trabalho. Queremos agradecer ao professor Marcelo, que nos ajudou muito, ainda mais que me ajudou aqui com o Zay, Jefferson, Alan, Luna e Regina. Muito obrigado.